problema que aconteceu. O grande problema foi o quê? Foi que o Varnashra Dharma começou a ser vinculado a castas, ou seja, é uma questão hereditária. Né? Esse foi o grande problema. Então, você nasceu numa família brahmana, você já é brahmana. Você pode fazer uma besteira, pode não estudar nada, pode não ter nenhuma qualidade brahmínica, mas você é brahmana, então você já é brahmana. Então você não precisa fazer nenhum você faz tudo simplesmente de maneira mais assim, hereditária, né? Ah, papai é brahmana, então eu também sou brahmana, tá? Então o papai estudou Bhagavad Gita, também vou estudar, então não tem problema. Então eu não preciso estudar, o papai já estudou, eu já sou brahmana, então não é isso. Ou seja, o que Krishna fala por isso, por exemplo, é que está essa coisa. Então isso é um sistema demoníaco, ou seja, o sistema de castas é demoníaco. É demoníaco. Por exemplo, a pessoa é pária. O cara nasceu numa família, então ele já é pária. Então, por exemplo, é uma pessoa que está fora do Varna, então ele já é rejeitado, né? É um Malit, né? Malit que eles falam. Dalit. Ou seja, que eles ficam fora da sociedade. Por exemplo, é uma pessoa que já vai limpar banheiro. Nasceu com o destino de limpar banheiro. Entendeu? Então bota ele para limpar banheiro. Mas ele não pode estudar, não pode fazer nada. Isso é demoníaco. Isso foi, de certa maneira, estabelecido, né? Mas isso é um desvio do Varnashram, né? Esse sistema de casta hereditário. Né? Isso é um obstáculo, né? Agora, como a gente pode defender isso? Então, apesar de existir essa tendência, né, na sua forma original do Varnashram, ela é muito boa e ela emana de Bhagavan mesmo, né? Varnas, né? É Varnashram. Varnashram. Ou seja, e é muito saudável, né? Como eu falei, muito saudável uma pessoa. Imagina uma criança com 12 anos, né? Sei lá, 13, 14 anos, vai ser brahmachari. Vamos lá para Vrindavan com esse menininho. Vai ser brahmachari. Ele vai acordar cedo, 2 horas da manhã, cantar japa. Então foi assim, né? Não precisa acordar 2, mas tipo, vai para o Mangalarti, vai para as aulas, estuda, não tem contato com mulher, entendeu? Poxa, vai crescer no momento. Que mãe não queria ter um filho assim? Assim, tipo assim, mas o que acontece é que é muito difícil, você não pode forçar isso, né? Porque, por exemplo, Prabhupada queria estabelecer o Varnashram no Ocidente, né? Ele quis. Então ele fez os gurukulas, onde eles botavam os meninos, as menininhas estudando, né? Mas o que aconteceu? Só problemas, assim, violações, estupros. Eu conheci um menino que falou pra mim, ele falou, a gente estava ele falou, não, os caras ficaram, você conversa com essas pessoas que tiveram no Gurukula, ficaram todas traumatizadas. O rapaz falou pra mim, ele falou, não, a gente estava na aula, quando a gente falava alguma coisa, uma criança, né, faz alguma coisa errada, não sei o quê, aí o professor que é um brahmana, um vaishnava, botava um sabonete na boca dele, né? E ficava com a boca fechada assim o tempo todo na aula. Tipo assim, uma coisa assim, absurda, entendeu? Assim, e você conversa, isso é o de menos, agora você conversa com as meninas, né, que foram violentadas, que foram violadas, assim como meninos, assim. Mas como filhos de devotos, assim, mano? Filhos de devotos que mandaram os seus meninos estudarem no Gurukula, e aí aconteceu só uma besteira. Mas isso aqui é na Índia ou no Brasil? Pelo estrito, né? Que reprimia a luxúria até o pescoço, como diz. E na hora que tinha os meninos... Aí assim, aí o que acontece? Um brahmachari que reprime a luxúria, que fica muito reprimido, ele acaba, que não transcende isso, o que acontece? Ele não quer... a mulher para ele que era a solução para ele, mas ele rejeita isso, mas acaba caindo com menininho, porque representa uma pureza. Então, para ele, a mente dele aceita, quer dizer, fazer até sexo com uma criancinha, assim, ter essa coisa, porque a mulher já não quer, né? É uma coisa assim, mulher. Mas é uma coisa absurda, né? Então, por isso que o Maharaj, por exemplo, ele é contra os gurukulas, né? Ele é contra. Ele nunca teve, a São Vila nunca teve gurukula por causa dessas coisas que aconteceram. E o que aconteceu também era o seguinte, é que tipo assim, o Brahmana lá, o devotão que já coletou, que já fez tanta coisa, né? Ele estava no Gurukula, aí acontece um escândalo, o menino fala, o professor, né, sei lá,
tocou em mim, tipo uma coisa assim. Aí, vai falar, aí o pessoal caçava os líderes e fala, não. Aí isso foi o problema. Aí a coisa foi crescer, a morte estourou tudo. Então é uma coisa muito ruim. Então e o Guru Maharaj fala, assim, quando aconteceu algumas coisas na Vrinda, assim, não em Gurukula, mas assim, entre as comunidades, quando acontece alguma coisa assim, o Guru Maharaj fala, a primeira coisa, vai na polícia. Vai na polícia, isso é caso de polícia. Assim. Se existe, né, um estupro, tentativa de, sei lá, isso é coisa de polícia, chama a polícia e já resolve isso com a polícia. É isso que deveria ser feito, né? Acontece também com os padres, né? Os padres geralmente são assim, ou são, né, assim, maricona, assim, marica mesmo, ou são assim, muito degradados, assim, como tem várias mulheres. Por quê? Porque eles querem praticar celibato e comem carne, tomam vinho. Então imagina, se os devotos não conseguem, os padres não acontecem nunca, né? Nunca. Então por isso com eles aconteceu também. Sempre acontece assim, e eles tentam sempre abafar, né? Mas é aquilo, né? Abafar uma hora, estoura um, estoura outro. Por exemplo, uma vez eu vi também num convento, né? Assim, descobriram num convento, assim como no quintal do convento, viram assim acharam vários fetos assim enterrados, assim, sabe? Porque as freiras, né? Assim, Nossa, que... aí vai, aborta, tal, acabou. E também é uma coisa assim que era muito comum assim, nos conventos, né? Você já meteu o pau nos Hare Krishna, vamos meter o pau nos católicos. Acontecia nos conventos era que tinha, sempre no convento tinha um mudo, sabe? Mudo? Mudo, uma pessoa muda e surda, que trabalhava no convento, entendeu? Aí depois, por quê? Né? Não podia falar nada, entendeu? Que doido. Aí como desfrutava com as freiras, não falava nada. Então era muito fácil botar um mudo. Então era uma coisa muito comum, botava um mudo para trabalhar no convento, as freiras desfrutavam com os caras, cara bom. Que doideira, mano. Assim, como que desenvolve esse... É porque você tem a tendência, né, claro, a ser fanático, a não... Né, tipo assim, é igual, por exemplo, acontecia, né? Uma cultura védica é muito forte, né? Então, para eles, por exemplo, um melecha, ou seja, uma pessoa que come vaca, é uma coisa assim, é como um demônio assim, na cultura ortodoxa. Você nasceu, e você que nasceu nessa família, né, de comia vaca, desde criancinha, que a sua mãe lhe dava lá, né, aqueles potinhos assim de vaca moída lá, né? Ou antes batia, né, carne no liquidificador, misturava com arroz e feijão, dava para a pessoa comer. Então, desde criança você vem com isso, assim, vem com isso. Eles, assim, na cultura ortodoxa, eles pensam que você nunca vai mudar, que por mais que você cante Hare Krishna, isso é um erro também, né? Mas o que acontecia? Os devotos que iam para o Ocidente, assim, que eram super bem intencionados, que estavam dando a vida, né, por Prabhupada, quando eles iam. Então, assim, o que acontecia? Se eles encostavam na sombra, né, de um devoto, encostava na sombra. Eles já se banhavam com roupa mesmo, assim, para se purificar, entendeu? Uma coisa assim. O que dizer de aceitar comida, coisas assim. Então deu muito problema. Quer dizer, isso é como... Claro que, por exemplo, nós que temos essa nossa cultura, né, assim, cultura demoníaca, né, de comer carne, de fazer sexo, de beber, sabe, de fumar. Isso é cultura demoníaca, né? Isso é coisa de demônio mesmo. Então a gente que tem isso, né, a gente tem que mudar. Claro, e a consciência de Cristo é para mudar isso, né? Então é assim, então as pessoas têm que entender, ou seja, que você está mudando, ou seja, que você está querendo mudar. Mas ele sempre fica essa coisa, poxa, mas o cara é disso, assim, o cara, então sempre fica assim. Então, por exemplo, como a gente está tentando seguir, a gente quer ser brahmachari, por exemplo, a gente quer ser sannyasi, coisa assim, você tem que mudar o seu chip, ou seja, você tem que mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque você está num processo purificatório. E processo purificatório significa que você está se restringindo, né? Então você não pode fazer coisas que as pessoas fazem, que as pessoas normais fazem, então você não pode fazer. É como assim, você tem que... É como, por exemplo, uma pessoa que quer, sei lá, ir para a Olimpíada, ou que quer... um atleta que quer... Assim, praticar muito, né, de forma muito assim, eficiente assim, no treinamento, não vai poder ficar indo para boate, entendeu? Não vai. Você vai para boate, vai acabar todo o treinamento. Você vai para boate uma vez por mês, uma vez por ano, uma coisa assim, né? As pessoas são muito dedicadas assim. Então é isso que a gente tem que entender. Ou seja, a gente quer algo tão elevado, né, que é a purificação, controle dos sentidos, a gente tem que
assim, começar a usar a inteligência para prevenir coisas, né? Então não é questão de fanatismo. Fanatismo é diferente. Fanatismo, por exemplo, é quando você é fanático, você não tem nenhuma você não é maleável, né? Você não é maleável como você. Como? Você não é maleável, entendeu? Assim, por exemplo, de repente aí chegou, né? Chegou a moça que chegou para conhecer Vrindavan, que é tão alegre, tão extrovertida, que chegou e de repente ela vem e pula no teu pescoço para te abraçar. Ah! Então você chega e dá um chute ou dá um empurrão nela, joga ela de costas. Opa, você não pode fazer isso? Por quê? Porque você tem que pensar, poxa, tá certo, o que ela fez não é legal para mim me abraçar. Mas ela não entende isso também, né? Poxa, então, aí você tem que pensar, ser maleável, pô, não foi legal, né? Mas tudo bem, uma hora ela vai aprender, uma coisa assim. Então, ou seja, a etiqueta você tem que acomodar também a etiqueta, porque senão você acaba sendo... É igual aqui, por exemplo, aqui no Sudeste nem tanto, mas quando você vai mais para aquela região lá do Norte, Nordeste, as pessoas assim, elas têm muito costume de abraçar você, entendeu? Assim, sei lá, acho que é pelo calor, não sei, uma coisa assim. A pessoa assim, ela é muito assim, né? Como já quer de abraçar, entendeu? E se você só faz assim, né? E como. Então é melhor você não ir, né? Ou seja, não ir, porque não vai, pô, fica em casa, fica lá na montanha, né? E acabou. Então assim, aí até que ela entenda, né? Que você não é um bichinho de pelúcia para ser abraçado, né? Vai demorar um pouquinho, né? Mas ela vai querer te abraçar, então como, né, você tenta, assim, como... Ou de repente, assim, ter etiqueta, ou seja, ter inteligência também. Se ela te abraça, né, você não precisa... vai te dar um beijo só, não precisa dar 3, né? Tipo assim, coisas assim, né? Ou dar um abraço, é uma coisa assim, ou senão segura a mão dela assim, já aperta, antes dela te agarrar o pescoço, coisa assim. Você tem que ter tem que ser maleável, entendeu? Porque senão também Krishna fica chateado, né? Porque você está pregando, né? Está ajudando as pessoas, né? Assim, tipo assim, então tá nessa, né? Então, nesse caso de etiqueta, a gente tem que ser assim, primeiro, a gente tem que ser muito estrito com a gente mesmo, essa é a primeira coisa. Assim. Com você tem que ser super estrito. E além disso, tem que ser estrito internamente também, não só externamente. Né? Então, internamente, por exemplo, você fica assim, né? Ah, não me toca. Não, assim, tipo assim, fica assim, mas internamente só está pensando besteira, e começa a estimular isso. Então não vai adiantar. Né? Ou seja, tem que ser sincero. Internamente, você luta quando alguma coisa assim acontece de errado, você luta, poxa, por que eu pensei nisso? Não vou pensar nisso e tal. Tipo assim, ou senão, por exemplo, não adianta nada, né, você querer ser muito estrito aí, né, com as pessoas de fora, assim, assim, as pessoas no seu meio, né? Você não fala com mulher, você não fala com trabu, você, tipo assim, coisa assim. E se você já está aí na internet, né, vai lá ver o Facebook, né, você já olha, vê uma menina, você já fica assim, né? Essa é hipocrisia. Então a hipocrisia nunca funciona. Então assim, você pode ser estrito externamente, é importante ser estrito. Quem quer ser brahmachari, sannyasi, grihasta, tem que ser estrito, entendeu? Porque não, o cara vai ser grihasta, acabou, relaxou, já acabou. Aí bota a bermudona lá, nunca mais bota dote, entendeu? Aí já nem acorda cedo, nem estuda mais nada. Quer dizer, aí também não vai ser grihasta, vai ser griha médio, vai ser um desfrutador e depois talvez o relacionamento dele nem funcione mais. Por quê? Porque justamente é isso, ele tem que ser, um grihasta tem que ser estrito. Ele não pode chegar, eu sou grihasta, então você pode fazer tudo que você quiser. Não é isso. A cultura védica fala, você não pode estar sozinho com uma mulher, um homem não pode estar sozinho com a mulher, nem se for o pai e a filha, não pode, é proibido. Aí você fala, mas exagero, mano. Não é exagero. Pega a estatística das pessoas das meninas que são violadas, a maioria dos casos são com o pai, com o avô, com o tio, entendeu? É na família que acontece isso, não é que entra um negão lá, né, assim, com uma faca na boca, pula, estoura a porta e vai pegar a menininha.
Acontece, mas não é isso, não é normal. O normal é isso, é o vovô lá, é o vovozinho que bota a criança no colo e fica lá, aí que a luxúria vem e que viola a menina. Então esse é o problema. O problema é a falta de etiqueta, a falta de regulação. Isso é o varnashram, ou seja, homem e mulher não podem estar juntos, a não ser que sejam casados, estão associados. É assim, aí os dois juntos, assim, sozinhos, é assim. Se botou homem e mulher, é como fogo e manteiga, então a gente tem que entender isso. Para a gente é difícil isso, claro, é difícil, por quê? Porque a gente, né, a gente vem de uma cultura complicada. E eu digo, poxa, por mim mesmo, assim, eu venho, imagina, eu, assim como pecador profissional. Tenho um diploma, pecador profissional, ou seja, então, e aí, mas você vê, ou seja, e é difícil, ou seja, difícil. Por isso que eu falo, eu conto essa história, né, que foi muito engraçado. Quando conheci o cara lá, bom, um amigo meu, a gente conversando, eu contei 300 vezes, mas a gente conversava e falou: o que você faz? Onde você está? Eu falei: eu estou lá no Gamarra, moro lá, com a comunidade, a gente está tentando montar uma comunidade de Bhakti Yoga. O que é isso? Tá, Bhakti Yoga, né? Você acorda cedo, né? 2 horas da manhã. Aí eu expliquei, né, assim, que a gente faz, assim, né? Estuda, plana, Eu falei: e as meninas? Não tem mais meninas. Falei: pô, deve ser bom o processo. Funcionou com você, né? Se funcionou com você, vai funcionar com qualquer um. O processo é bom. Ou seja, imagina, é uma coisa assim, ou seja, e aí a gente sai dessa cultura, dessa, assim como, uma coisa muito promíscua, né? Se você vai, imagina, ainda mais você vai numa festa, sei lá, você fica lá fazendo competição, quantas meninas você fala, fiquei com 6, 7, fiquei com 8, a gente faz, uma coisa assim, como uma promiscuidade muito grande que a gente vem, né? E beber, ou seja, imagina, com 10 anos de idade você já está experimentando a cerveja, né? Um cigarro. É o cigarro, ou seja, e os caras estão lá, não fumam, bebe, tá. Tipo assim, é uma cultura demoníaca, a gente vê uma cultura demoníaca, né? Onde o pai fica feliz quando você vai sair com a menina, o pai fica feliz porque você, tipo assim, maluquice isso. Mas aí você se torna brahmachari, quer se tornar sannyasi, a dificuldade que não é fácil, não. Mas se você é sincero, você consegue. Se você é sincero, você consegue superar, você consegue se restringir pela sinceridade. Então a sinceridade move o homem. Move o homem. Né? A sinceridade é assim. Então você que queria nadar pelado e vir na lua, agora já começa a ser tão estrita em tantas coisas, ou seja, é verdade. Porque imagina, mudou tudo, mudou o conceito, mudou tudo. Imagina, é como uma maluquice, você chega lá e tirar a roupa, peladão na cachoeira, todo mundo pelado. O que é? Tá bom, mas isso vai mudar a sua concepção. Quando você, então, pelo seu ideal, você vai mudar, você vai se restringir. Essa é a coisa. Então, a etiqueta é uma coisa que a gente tem que ter etiqueta sem fanatismo, ou seja, sem prejudicar ninguém. O problema da etiqueta é assim, que você tem que ter etiqueta. Etiqueta está relacionada ao quê? Ética. Etiqueta é ética. Então, por exemplo, eu sou brahmachari, então eu não posso... Não adianta nada, você fica como tão estrito, aí quando a primeira oportunidade você fica conversando com a Mataji lá, assim, não, porque tal, e fica lá como tocando, conversa com a Mataji, não precisa. Então, por exemplo, quem é brahmachari, bom, tem que cuidar disso, assim, não alargar conversa, não, sempre restrito, assim, conversa para o serviço, para as coisas essenciais, mas cumprimenta, não precisa ficar cara emburrada, né? Porque você viu uma mulher ou você viu um homem, você já fica, né, bravo. Coisa assim, não é isso. Você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que conversa, mas você é uma pessoa restrita no seu comportamento, né? Mas é uma coisa mais interna, né? É igual conta aquela história, né? Tá o cara, 2 monges, né? Eles vão cruzar o rio, aí tem uma moça que quer cruzar o rio, não sabe nadar, sei lá, tem muito medo. Aí um monge fala, sobe no meu ombro, e aí cruzou a moça.
Aí deixou a moça e foi embora. Aí o outro monge fica, por que você levou essa moça? Por que não sei o quê? Por que você é um brahmachari, você não pode fazer isso? Por que as mulheres? Aí o cara falou, peraí, eu levei a moça por 30 segundos, né? Agora você já está levando essa moça por mais de 3 horas. Né? Entende? É algo assim, ou seja, que a coisa é mais assim, do aspecto sutil é muito mais importante. Né? Ou seja, e aí está a sinceridade, né? Que você é ética. Por exemplo, água e óleo não se misturam, não é verdade? Você bota água e óleo, eles não se misturam. Então, por exemplo, serviço devocional e malandragem não se misturam. Você pratica o serviço devocional, tem que ser sério, tem que ser para Cristo. Eu sou brahmachari, ou seja, não posso conversar com isso, não posso fazer isso. Tem coisas assim que você tem que entender, né? Claro que às vezes acontece um descuido, isso é normal. Imagina, pela nossa cultura, está todo mundo junto, né? E mesmo que estivesse separado, não adiantava, ou seja, para a gente não funciona isso. Então assim, para Vrindavan só homem, Bhaktivedanta só mulher, não resolve. Porque imagina, a gente está acreditando por onde de pregação, vai aparecer homem, vai aparecer mulher. Então não adianta você. Claro, não precisa dormir no mesmo quarto, né? Com certeza. Mas pelo menos que se entenda que o mais importante é ajudar as pessoas, é a pregação, e você se acomoda a isso para que você possa manter a sua posição, que você acha que é muito importante. Por exemplo, se você acha muito importante ser brahmacharini, se você acha muito importante ser brahmachari, então se cuida. Se você não quer, por exemplo, ter uma casinha cheia de filhinhos, um gatinho, um cachorrinho, se você não quer ter isso, assim, se você quer realmente ser monge, quer viver nessa contemplação, quer realmente ser despreocupado, assim, não é porque geralmente brahmachari e brahmacharini são despreocupados, assim, que preocupação você tem? Nenhuma, né? Quer dizer, e se você quer desenvolver desapego, bom ashram, assim, brahmacharini, brahmachari, assim, sannyasi, sannyasini, isso é importante. Assim, essa cultura que, poxa, você quer a renúncia para quê? Para ajudar as pessoas. Claro, tem gente que não consegue, tem gente que não tem essa natureza, tem gente que vai ter dificuldade. Tudo bem, é uma coisa que a gente entende, isso tem para tudo. Vai ser, então, seja um bom grihasta. Grihasta é o quê? Generoso, pessoa, gente boa, vem comer na minha casa, toma presente. Isso é grihasta, né? Grihasta não pode ser egoísta, né? Quer dizer, o que mata o grihasta é o egoísta. Por exemplo, se você vai ser grihasta, a primeira coisa que o cara pensa, não, já vou ficar longe dos devotos. A primeira coisa. Não vou ser grihasta, eu quero ficar longe dos devotos, porque isso é muita perturbação, os caras são muito malucos, os caras não tem jeito. Então você já está pensando errado, porque na realidade é muito mais importante você estar associado com eles do que você ficar sozinho aí na sua luta. Né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que os brahmacharis, ou seja, que os grihastas deveriam sempre morar perto dos brahmacharis. Né? Deveriam estar sempre em contato com os brahmacharis. Aconteceu, por exemplo, que uma vez um chamado Srila Bhakti Pramod Goswami Maharaj e Srila Bhakti Bom Maharaj, eles iam na casa de uns grihastas que moravam perto do templo. E eles sempre iam lá, e quando eles chegavam lá, tinha um menininho assim, de 10 anos, assim, uma coisa assim, que ele nunca ficava brincando, ele sempre ficava assim, perto dos brahmacharis, perto dos sannyasi, e só ficava que ele queria escutar Harikatha, queria tomar prachada com eles, ficou assim. E aí o pai falava, olha, ele não... O pessoal, os devotos falavam, mas esse menino é especial, poxa, porque imagina. E o pai falava, não, mas olha, ele não brinca com ninguém, não quer nada. Assim. Aí ficou assim, e de repente aí um dia, não sei se foi o sannyasi, o Gurudeva também estava junto, ele falou assim, pediu pro pai, dá ele pra gente, deixa a gente levar ele lá pro templo, né? E o pai, assim, começou a chorar, assim, a mãe chorar, mas aceitaram isso, assim. Levou eles, e ele foi, criancinha, ficou com um Prabhupada, imagina, com um Prabhupada Bhaktisiddhanta, com 12 anos de idade, 10 anos, uma coisa assim.
E disse assim, cada verso que ele decorava, o Prabhupada Bhaktisiddhanta dava um chocolate para ele. Assim como assim, cresceu assim. Né? E foi depois se tornou um sannyasi, um voto puro, ou seja, Não. que lindo, né? Agora, O nome? Bhakti Shanta Maharaj. Shanta Maharaj foi esse devoto que... Ele foi o último discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta que mandou o corpo. não. E ele chegou bem novinho, né? E sempre assim, sendo treinado, sempre, né? Imagina, uma vida toda de rendição ao guru. E quando era novinho já, o Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou ele pregar no exterior, assim. Foi exterior, assim, como perto da Índia, assim, ele foi, pregou, assim. Incrível. E assim, imagina uma vida... Agora pro pai também, né? Imagina, o pai entregar o filho assim, o pai chegar e falar, poxa, leva. Cheiro de gás. Cheiro de galho, daqui a pouco. Sim. Eu acho que aí